Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast na Escola da Vida e o tema de hoje é o feminino e as emoções. Quando você pensa nesse tema, o que vem à tua mente? Quais emoções que emergem aí dentro de você? Vem comigo? Eu sou a Carla Mello e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esse tema para aprendermos juntos e juntas na Escola da Vida. Estamos aqui no mês de março de 2026 e esse é conhecido aí como o mês das mulheres, porque no dia 8 de março tem o Dia Internacional da Mulher. E a mulher aqui a gente se refere não apenas àquela que se identifica com o seu sexo biológico feminino, mas também mulheres sem úteros, todos os tipos aí de identificação de gênero. E eu gostaria de deixar claro que aqui também é importante a gente olhar para esse lado mais energético da energia feminina, para que a gente possa conversar e compreender um pouco mais sobre as emoções e o que o feminino tem a ver com as emoções. A gente vai perceber que há aí recortes e um entrelaçamento entre ambas as energias, masculina e feminina. Mas se a gente for olhar num nível macro, a energia masculina ela é predominante, por isso que falamos e sabemos aqui historicamente que estamos numa sociedade patriarcal. Já houveram sim sociedades matriarcais, femininas, e mesmo em alguns países africanos a gente percebe aí a importância do matriarcado. A questão é a seguinte: quando a gente vai falar em emoção, aqui eu quero te convidar, se você ainda não conhece, depois você pode pesquisar os símbolos Yin e Yang. Yin e Yang. O Yin representa o feminino, essa energia feminina, e o Yang vai representar a energia masculina. E sabe qual é a verdade? Todos nós temos ambas as energias. Independentemente aí do teu sexo biológico, se você ou da tua identidade de gênero, se você se identifica como homem ou mulher. Qual é a ideia? A ideia é que a gente busque equilibrar essas duas energias, porque elas são codependentes, elas são complementares. Aí a gente entra naquelas questões mais simbólicas, onde o Yin pode ser representado pela lua, e se nós formos olhar em alguns contextos, a lua tem a ver aí com emoções, por exemplo, na astrologia. E se você pensar que o feminino, ele sim, é muito mais sensível, ele é muito mais acolhedor, receptivo. E o Yang, ele é muito mais da ação, ele é mais para fora, o Yin é para dentro. Então aqui a gente começa a entender como o nosso feminino, independentemente de como nos identificamos, como esse feminino nos afeta emocionalmente. E aqui também é legal a gente refletir sobre como na nossa sociedade essa energia ela é colocada de uma forma preconceituosa, porque ainda hoje, infelizmente, ouvimos alguns tipos de frases como deixa de ser mulherzinha. Você já ouviu ou você já disse essa frase? E por que essa frase ela é violenta? Porque sim, ela é uma frase violenta. Ela tem a ver com o fato de que se você está comparando o outro a mulherzinha aqui, entre aspas, provavelmente você está querendo diminuir esta pessoa, inferiorizar. E geralmente isso também tem a ver com emoções, porque na nossa sociedade as pessoas não podem demonstrar as suas emoções. Seja homem, não é verdade? O que está por trás dessa frase, seja homem? Você não pode demonstrar fraqueza. Para de ser mulherzinha, para de chorar, engole esse choro. E assim a gente vai seguindo a vida
ignorando completamente as nossas emoções. Por isso chegamos nesse caos onde nos encontramos atualmente. O caos onde aquilo que foi reprimido, cimentado, colocado ali sempre para escanteio, digamos assim, agora está pulando por todos os lados porque precisa ser visto. As nossas emoções, elas precisam, elas estão gritando. E a gente está aí o tempo todo com elas em nós, porque elas fazem parte. As emoções são a linguagem do nosso corpo. E aí aqui a gente pode perceber esse feminino como símbolo desse corpo, dessa emoção, e o masculino como esse símbolo do pensamento, a razão. E perceba que eles precisam se unir, unificar. Essa que é a ideia. Quando eu estou sentindo, por exemplo, quando a gente vai olhar hoje para a sociedade, muitas de nós que temos esse feminino mais aflorado, para se proteger, acabou sufocando também esse feminino. Então, muitas mulheres não conseguem entrar em contato com suas emoções, ou então vão deixando isso para a esfera do privado, ali onde sozinha, talvez debaixo do chuveiro, ou quando está sozinha no quarto, começa a chorar e não consegue entender, expressar essas emoções. Ou ela vai para um excesso e expressa o tempo todo e aí se perde nesse mar de emoções. Percebe que são extremos e a gente precisa buscar esse equilíbrio? É aqui que entra a nossa educação emocional para a gente equilibrar a inteligência emocional, esse feminino em nós, essa energia de emoções, com a nossa inteligência intelectual, racional, esse masculino, essa ação, essa busca aí de uma razão, de um equilíbrio entre ambas as partes. Agora, se você olhar de novo para o nível do coletivo, esse feminino sempre foi reprimido e a gente ainda reproduz essas repressões no feminino, seja através dessa repressão das emoções, seja através da repressão mesmo das mulheres, porque vivemos sim aí numa sociedade extremamente machista, extremamente é lamentável, né? Mas se a gente for olhar atualmente, em 2026, o índice de violência contra a mulher, os feminicídios que têm acontecido, têm aumentado cada vez mais. E eu até, na verdade, arriscaria dizer que não que eles tenham aumentado, mas que hoje nós temos aí mais acesso à informação. E ainda existem, obviamente, muitos casos subnotificados. O que isso significa? Que não chega-se ao conhecimento aí da questão mais jurídica, de lei. A violência contra a mulher, contra o feminino, é uma violência que estruturou a nossa sociedade. E se nós queremos um outro tipo de sociedade onde possamos ter aí a nossa expressão de forma saudável, acolhendo as nossas emoções, acolhendo o nosso lado feminino, principalmente se você é homem, aí aqui eu quero deixar bem claro, o homem nesse sentido de identificação com o seu sexo biológico, nós precisamos aceitar aí as nossas emoções. E aceitação aqui não tem a ver com submissão, tem a ver com dar espaço para essa emoção que surge. E agora é muito legal porque estamos nesse movimento, nessa virada para olhar para as emoções, com todas essas mudanças de leis, inclusive trabalhistas, aí dentro da ideia de que precisamos encontrar esse equilíbrio entre a razão e a emoção. E aí aqui quero falar especialmente com mulheres, como você tem lidado com as tuas emoções? Como você tem lidado com esse cuidado, com esse autocuidado de si, do seu feminino?
Às vezes a gente fica muito no externo, né? Eu cuido de mim esteticamente, eu vou, faço minha unha, faço meu cabelo, faço maquiagem, faço isso, faço aquilo, aquilo que me convém, aquilo que me agrada. Mas às vezes eu esqueço de fazer esse acolhimento interno, de ver quanto há em mim que precisa ser acolhido, ouvido, visto. Uma autoempatia. E aí eu quero te convidar a fazer esse exercício de autoempatia. Tire um tempinho aí do seu dia, da sua semana e reflita sobre as principais emoções que você tem sentido. Às vezes, se você está aí com um problema sério na sua família, pode ser um problema de relacionamento. Geralmente é, né? Porque aqui não é apenas a relação amorosa, mas todas as relações, mãe, filho, irmãos, vizinhos, no trabalho, colegas de trabalho, tudo é relação. E as relações, elas são permeadas pelas emoções. Se existe aí um fato que está causando incômodo e desconforto, procure observar a situação no seu estado natural. O que isso significa? Sem julgamentos, sem diagnósticos. Olhe para a situação como se fosse tirar uma foto. Esse é o fato. Pá, aqui. Discuti com a minha colega de quarto, porque ela disse que eu não desligo o despertador quando ele toca. Isso é um fato, porque há aí uma sequência de ações que podem ser comprovadas. Qual é a emoção que foi despertada em você? Raiva. O que ela tem a ver com o meu despertador, a minha colega de quarto? Que chata, né? Vem aí junto com as nossas emoções, geralmente vem julgamento. E tá tudo certo, porque somos humanos e fazemos isso, julgamos. Mas quando eu falo que a minha colega de quarto é chata, eu tô com raiva, eu tô irritada com ela. Qual é a necessidade por trás disso? Eu tenho uma necessidade de expressão, de liberdade. Eu quero ter a liberdade de deixar o meu despertador tocar, não é? Existe aí a possibilidade de eu fazer um autoacolhimento, para fazer um pedido para mim ou mesmo para minha colega, quando eu compreendo, quando eu consigo entender essa situação, o que foi que despertou aí, os estímulos que despertaram em mim essa irritação, para que eu possa fazer uma autoconexão e um pedido, talvez de empatia, de ação, olhando mesmo para essa minha atitude. Será mesmo que a minha liberdade aí é a necessidade latente mais importante? Eu não sei o que você acha dessa situação. Se você quiser compartilhar aqui comigo, eu adoraria trocar ideia. Mas a questão sempre, independentemente da situação, é você se conectar aí com os seus sentimentos, emoções e com as suas necessidades. Porque as necessidades, elas são humanas e universais. Nessa mesma história, tem os sentimentos da tua colega de quarto e as necessidades da tua colega de quarto. Quais seriam aí, com um olhar empático, as necessidades dela? Talvez uma necessidade de sono, de descanso. Ela não quer ouvir o barulho do despertador. Você compreende o que é isso, não é verdade? Porque você também tem essa necessidade de sono e descanso. Mas vocês usam estratégias diferentes para isso. Então, a gente precisa sempre olhar com atenção e com carinho para tudo aquilo que envolve aí as nossas relações e as nossas emoções, dando lugar a esse feminino que é expressado aqui nesse simbólico emocional, para que a gente possa se compreender
e se relacionar de uma forma amigável, de uma forma onde tem aí uma relação saudável, não necessariamente aquele olhar de quem tá certo, quem tá errado, quem ganha, quem perde, mas a junção, a unificação, como mencionei no começo da nossa conversa, a junção dessa razão e dessa emoção com consciência. E para tudo isso, a gente se estuda. Se estudar com emoção é justamente esse convite que eu faço, de que a gente se olhe, observe, reflita e aí tire as nossas conclusões de modo mais amoroso, para que tenha aí um equilíbrio entre todas as relações. Se você fizer um exercício, conta aqui para mim nos comentários. Eu vou adorar saber. Gratidão e feliz Dia das Mulheres!